bom dia, maravilhosa. Já estava dançando com essa nossa vinheta maravilhosa, porque eu não sou obrigada, né, gente? Sejam muito bem-vindas a esse podcast. Sim, bom dia. Porque estamos gravando de dia esse podcast, mas faremos da mesma forma. Estaremos ao vivo com vocês para interagirmos, para falarmos, enfim, para conversarmos e darmos risada mais uma vez dos nossos momentos, das nossas experiências, que isso é maravilhoso para nós. Sejam muito bem-vindas, mais um dia, bom dia. Bom dia. Estaremos ao vivo? Às 8h30 da noite. Isso. Como toda quarta-feira, independente de chuva, sol, feriado ou não, estaremos aqui com vocês. E, é claro, só estamos aqui graças aos nossos patrocinadores maravilhosos. Dá só um minutinho, né, gente? Não se esqueçam de se inscrever nos nossos canais, aqui no YouTube, no Instagram, enfim. E falando dos nossos patrocinadores maravilhosos, já quero começar falando do quê? De autoestima, de quem ressignifica a autoestima, ressignifica vidas através da autoestima, que é a Bioclin maravilhosa, inúmeros procedimentos, na verdade. Sim, eu vou trazer um case de sucesso para vocês. Aguardem, hein? Então, ela traz experiências maravilhosas para nós. Ela está localizada aqui em São Bernardo, na Avenida Índico, 123, Sala 1. Procurem a Thaís, ela é maravilhosa. E, gente, mais do que especial também, nosso produtor Marcelo. Marcelo, bom dia, Marcelo. Gente, ó, vou falar uma coisa, hein? O Marcelo podia aparecer qualquer hora, vocês não acham? Também. Fica aqui a dica. Ele é meio... Gente, ó, vou contar uma coisa pra vocês. Pra nós, ele é meio... Sabe as panteras, né? Que fica aquela pessoa falando lá no fundo, que nós não conhecemos, assim, muito pessoalmente. Ele aparece meio que assim, sabe? Parece como... Eu não sei como chama. Mistério. Aquele mistério, assim, só aquela voz maravilhosa também, né? Ó, é muito bom. Eu acho que o Marcelo... Olha, dependendo da quantidade de likes, a gente vai começar a conversar sobre a aparição do seu Marcelo aqui. Então, Marcelo, maravilhoso, muito obrigada. Chamada um produtora, gente, você tem vontade de ter um podcast para chamar de seu, procurem o Marcelo. Ele dá todo o suporte para nós, como eu disse na outra vez, tem toda a paciência conosco, que acha... Tem. Paciência conosco, então ele dá todo o suporte para nós, uma pessoa super disponível, trabalho excelente, uma pessoa facinho. Olha, Marcelo. Enfim, a pessoa completamente disponível e eficiente. Vejam bem, gente. Agora, para quem não tem tempo de parar, assistir, né, nosso podcast no YouTube, né, enfim, no Instagram. Temos o quê? Temos aqui uma novidade. Ai, gente. Conte-nos, Vanessa. Estamos agora em todas as plataformas, né? Mas, ó, em várias plataformas de streaming. Spotify, Amazon Music, Deezer, Cashbox. Gente, coloquem lá, coloquem no carro, mandem para os parentes, para os amigos, inscrevam-se. Gente, para dar um apoio aqui, né? Como dizem as pessoas, para dar um biscoito para nós, exatamente, né? Por favor. Para a gente continuar falando, dando risada aqui com vocês, compartilhando e também aprendendo muito, que a cada dia nós aprendemos muito, né? Então, procurem o Marcelo, procurem as nossas redes sociais, procurem nossas plataformas de streaming, é o mesmo nome, Mulheres Fora do Casulo, vocês conseguem encontrar. E temos mais uma pessoa maravilhosa como patrocinadora desse podcast, obviamente, que é a nossa social media maravilhosa. Gente, olha, quando a gente fala que idade não faz diferença, a pessoa... Novinha, sabe? É um bebê, ela vai me matar. Mas é maravilhosa. Ela é maravilhosa, gente. Pessoa super eficiente também, ó. Natália Pontadelini, procurem por ela se precisarem de social media. Se precisarem de coprodutora, que ela também faz coprodução para quem vai fazer lançamentos aí. Então, fica a dica. Mas, Edilene, vem cá. Feriadão, quarta-feira. Vamos falar do que... E nós aqui, né? Feriadão. Mas não poderia ser diferente. Feriado, dia 12 de outubro é o quê? Dia das Crianças. Gente, coisa. Então não poderia ser diferente esse tema, assim,
não poderia ser mais propício hoje. O que é? Vamos falar sobre crianças, vamos falar sobre curiosidades, peripécias de crianças. Nós pedimos para algumas pessoas mandar algumas histórias que nós vamos contar mais à frente, mas nós vamos começar contando da nossa história. Programamos para que estivéssemos as 3 irmãs, mas, né, Josiane não conseguiu entrar ao vivo, aqui entrar ao vivo durante a gravação, mas ela deixou uma mensagem para vocês. Prestem atenção. Prestem atenção. Para quem não me conhece, sou Josiane Santiago, uma das 3 irmãs, né? Então, hoje nosso podcast está falando de criança. E o quão importante é a criança, o quão importante é a nossa infância e tudo aquilo que a gente aprende e leva por toda a vida. Muito provavelmente as meninas já discorreram sobre esse assunto. Na realidade, eu só vim falar um pouquinho mesmo e dizer que eu também, quando criança, fui uma criança muito tímida, mas também fiz as minhas artes, né? Fiz as minhas travessuras, e uma delas que eu lembro foi quando fiquei entalada na escada do beliche, porque eu achei que poderia passar por aquele espaço entre 2 degraus, né? E não, eu não podia passar, e foi uma loucura para me tirar dali, e minha irmã que teve que me ajudar. Mas isso, o que ficou muito marcado para mim é que perdura por toda a vida. A gente sabe que, pelo menos nós, se precisar, se ficarmos entalados em alguma escada da vida, aí a gente tem o apoio uma da outra, né? A gente tem essa ajuda. Se a gente gritar, alguém vai empurrar. E assim como se elas gritarem, eu também vou empurrar, né? Para que saia daquele sufoco. Mas fiz tantas outras artes, enfim. Mas o mais importante de tudo isso é que que a nossa criança interior, que ela esteja protegida, que ela esteja acolhida e que a gente possa crescer com os aprendizados que ela teve, mas que a gente também não se limite às imposições que foram feitas quando estávamos lá na infância, né? Que muitas dessas imposições elas acabam trazendo algumas limitações, algumas crenças que não são legais. Então, o mais importante é a criança estar acolhida, a criança estar protegida, mas a gente, enquanto adulto, tem o poder de mudar, tem o poder de mudança daquilo que não condiz com a nossa vida. Isso que é importante. Nem deixar aquela criança esquecida, mas também não trazer aquelas dores, aquelas limitações que nos fazem parar hoje. E continuando, agora a Vanessinha. Vanessinha, Marcelo, será que existe Vanessinha aí perdida? Vanessinha, gente, era uma... gente, eu tinha bochecha, gente, olha essa perna, gente. Acho que só nessa idade eu tive essa perna, nunca mais. A verdade. Não é? Nossa, obrigada, não precisava falar, mas tudo bem. Nunca mais tive essa perna maravilhosa. E assim, como a gente disse, nós vamos trazer as nossas histórias e histórias de outras pessoas, mas não poderia deixar aqui de falar sobre a nossa criança interior, né? Quantas questões não trazemos justamente por feridas da nossa criança interior, ou até lembranças excelentes e maravilhosas, né? Lá atrás da nossa criança interior, várias memórias afetivas que nós carregamos, e é uma parte que nós não podemos esquecer, pelo contrário, precisamos trabalhar, inclusive cuidar da nossa criança interior, né? E Josiane Santiago, existe aí uma criança interior, Marcelo? Uma fotinha da Josiane Santiago. Olha. Gente do céu, Josiane Santiago. Também tenho certeza que tem várias histórias, várias memórias, né, para trazer para nós. Quando nós paramos para olhar para essa criança, nós entendemos muitas atitudes nossas enquanto adultos, porque a nossa criança, gente, não vou falar que domina, né, mas ela quase que domina muitas atitudes nossas em diversas vezes. Sabe quando a gente bate pezinho? Eu falo gente porque eu bato pezinho, tá, gente?
Detestei descobrir isso, mas eu sei que é verdade. Eu bato o pezinho quando tô nervosa. Literalmente. É bom. Bato o pezinho. Enfim, e quando a gente bate o pezinho, a nossa criança interior tá falando, porque o adulto tem outras responsabilidades, ele não bate o pezinho, ele traz solução. A criança quer aquilo e pronto, acabou. Independente de ser o melhor ou não. E a Edilane Santiago? Cadê a Edilane Santiago? Pra variar. Estou com a Vanessinha no colo, né, gente? Pega no Porque colo assim, eu fui aquela criança que cuidava de outras crianças, né? Em caso, Vanessa, que acabou de deixar o caderninho dela cair aqui, a colinha, né? De novo, tá acostumadinha já, né? Me deixa sozinha no live. E aí, faz parte. E aí, Vanessinha, então, era, né? Sempre foi a irmã mais velha e cuidava das pequenas, né? Então, temos histórias assim que... Ai, olha, posso começar a contar uma? Claro, por favor. Gente, conte. Eu cuidava da não era você ainda, da Josiane. E um dia nós estávamos na casa de uma amiga, né? E brincando, olha a ideia da criança, brincando de cabra cega, uma garagem super alta. A garagem deveria ter ali quase 2 metros de altura, né? Um pouco menos. E vendamos quem? Josiane, acho que ela não se lembra dessa história, que deveria ter uns 6 anos. Conclusão, Josiane, cabra cega, e nós escondidos na garagem. A menina caiu, logicamente. Quando caiu, sabe aquela coisa que você fala assim? Caiu! E minha mãe trabalhando. Gente, e como falar para minha mãe que a Josiane caiu? Josiane chegou com um galo desse tamanho. Falei, ela caiu, mas não contei onde. Olha, não contei onde a Josiane caiu. Não, ao ponto de dar algum problema na menina, né? Cai, quer dizer, será que foi isso? Josi! Um galo desse tamanho, né? E aí não foi para o hospital, porque eu falei, não, caiu, estava correndo, uma pessoa caiu, mas ela tinha caído de uma laje, gente. De 2 metros. De quase 2 metros. E bateu a testa na queda e se ralou todinha. Então, assim, criança, gente, prestem atenção suas crianças, pelo amor de Deus. Hoje a gente não tem coragem de deixar a criança ir até a esquina, né? Eu, com o meu mais velho, não quer ser mais velho, enfim, o meu filho, eu não tenho coragem de deixar ele sair. Ai, cuidado com a sacada. Minha sacada toda, né, pelada. Imagina, né? E, Vanessa, o que você tem para nos trazer de história sua? Não, você falou do machucado. Já vou trazer, na verdade, uma história, né, das curiosidades. Quando a gente pediu para as pessoas falarem. Uma prima falou, eu lembro dos banhos no tanque. Olha isso. Banho de tanque, gente, é como da pobreza, né? Vamos combinar. Olha você. A situação. Luxando no tanque. Enfim, ela falou, eu lembro dos banhos no tanque, vários hematomas, porque olha o tamanho do ser humano, vejam bem, presta atenção na foto. Olha o tamanho do ser humano, dentro de um tanque, tinha torneira, gente. Qual a probabilidade de não bater nessa torneira? E aí, tem só a Vanessa. Imagina que era a Vanessa e a Márcia, porque quase gêmeas, até pela idade, né? Nós somos muito próximas de idade. Imagina 2 dentro de um tanque desse com uma torneira. Qual era a possibilidade disso dar certo? Nenhuma, gente. Não tinha probabilidade alguma quanto a isso, né? Sim. Mas são memórias maravilhosas, coisas que acho que se não tivesse vivido, não teria tanta intimidade, tanta proximidade, por exemplo, com essa prima. A gente tem realmente essa questão da irmã, né? Sim, e nós estamos falando o nome dela, tá, gente? Porque ela autorizou, ela nos trouxe a história e falou, olha, conta essa história. Pode deixar. Então, assim, é tudo autorizadinho, né? Duas advogadas, né? E ainda tem mais o jurídico, nós temos mais a nossa. Exatamente. Então. E aí, e assim, a gente... nós éramos crianças normais, mas vocês veem, eu com 51 anos e a Vanessa mais jovem. Então, nós vivemos em épocas muito diferentes. Eu sou do tempo, gente, de sítio, né? Não que eu morasse em sítio, mas o meu avô, ele tinha um sítio, tudo. Então, assim, eu sou do tempo que, vou contar uma história para você, tudo aconteceu comigo quando criança. Eu era aquela criança que
ia para o meio do mato, eu pisava no formigueiro. O formigueiro, todo mundo passava. O formigueiro era gigante, sabe? Eu pisava, tá? Ia passar no arame, assim, correr da vaca, minha trança enroscava. A pessoa já era fina, não sabia andar no Pois mato, gente. Não sabia andar. Ah, é verdade, gente. Eu tô lacrimejando meus olhos hoje porque eu fiz, arrumei meus cílios. E aí, então, assim, eu tenho cuidado para arrumar. Mas eu não sabia, é verdade. Pisava no espinho. Uma vez, um tio que já faleceu, olha isso, olha, eu falo, não sei o que acontece antigamente. Então, tinha aquelas espingardas de chumbinho, né? Matar passarinho naquela época. Pense que há 40 anos, mais de 40 anos. Olha, né? O Ibama vindo atrás da gente. Sim. Pois é, mas já morreu meu tio, tá, gente? Faz tempo já faleceu. E aí a gente, no sítio do meu avô, ele deu um tiro com aquela espingarda e tinha aqueles arames, né? Que dividia uma propriedade da outra. Qual a probabilidade do tiro bater no arame e voltar em mim? Voltou em mim. Gente, eu não ganhei na loteria ainda. Eu acho que é bom jogar. Eu vou jogar. Verdade. Do jeito que ele bateu, ele cortou aqui minha testa. Por que ele não me machucou e afundou? Porque ele perdeu a força na ida. Quando ele voltou, ricocheteou lá no arame, lá, eu não vou falar uma palavra que eu não falo, sabe? Do outro lado. Lá do outro lado e voltou em mim. Veja bem. Como pode, né? Como você falou do formigueiro. Gente, eu tenho uma marca no pé, não vou mostrar pra vocês porque ninguém merece. Mas eu tenho uma marca no pé até hoje, justamente, e o tanque me perseguindo, olha só. Porque eu pisei no formigueiro. Meu problema não era não saber andar no mato, até porque era casa ainda, né? Não era não saber, mas a distração, gente. Sempre sanguínea, né? Distraída, né? Enfim, pisei no formigueiro, só percebi quando as formigas estavam na metade da minha perna, e que comecei a gritar. Minha mãe fez o quê? Tava com um tanque cheio de água porque ela lava roupa. Do jeito que ela me pegou, ela me jogou dentro do tanque, que era a única forma de salvar esse ser humano. Olha isso, o tanque me perseguindo, gente. Quase uma laje. Quase uma laje. Mas, assim, essas histórias nos marcam. Por exemplo, comentei até com o nosso produtor hoje, né, nos bastidores, que eu comprei bolinho de chuva. Então, por quê? Essa memória afetiva, minha avó fazia, meu avô fazia. Então, era o que a gente tinha, o que eu tinha para brincar. E música, Vanessa? Nossa. Música que marcava o meu tempo, né? Sabe que eu nem lembro? Porque, na verdade, era música sertaneja. Eu sou do Paraná, tá? Eu sou do Paraná. A Vanessa... Santo André. São Paulo. Ela nasceu aqui em São Paulo. Eu nasci no Paraná, então eu falo, gente, de onde? Que mato é esse? Não, eu e a Josi, nós nascemos no Paraná. Eu tive uma infância muito assim, de terra vermelha, né? De pisar, correr, pisar e fincar o pé no prego. Ou brincar no meio, vocês não vão saber o que é, gente. É um espinheiro chamado juá. Catar a fruta no juá, no meio do juá. Ou ver uma borboleta, coisa que hoje o jovem não sabe, a molecada não sabe. Mas eu tenho medo, tá? Mas aqueles bigatinhos, aqueles bigatões, né? O meu brinquedo era fazer cirurgia, eu falava que ia ser médica. Eu pegava aqueles tatu-bolas. Olha, gente, eu era mal. Eu era malzinha, era mal. Pegava aquele tatu-bola, aquele espinho de limoeiro e fazia uma cirurgia nele. Falava que não, deixa eu fazer um parto. Aí saía aquele monte de ovinho. Hoje, morro de nojo. Mas eu era assim, né? Brincadeira de Vanessa era Xuxa, Vanessa. Gente, eu acho que Azulhava a turma da Xuxa. Xuxa, a veia da dança acho que já estava no meu ser desde cedo. Sempre gostei de dançar, gente. Acho que era isso. Essa questão da Xuxa, né? Dançar, brincar, pular. Sempre gostei de... não. Mentira. A água, isso é uma coisa que eu lembro bastante. Brincar com água até hoje, gente. Eu vou para qualquer lugar, vocês me encontram na água. Mar, piscina, cachoeira, qualquer coisa que tenha água, estarei lá. Pode me encontrar lá. É isso. Então, água, brincar de comidinha, tá vendo? Agora eu prefiro comer, né? Não que eu não faça, mas... brincar de comidinha e brincar, gente. Eu gostava, sempre gostei de mexer com dinheiro também. De mercado, mas eu gostava de ficar no caixa.
que não era besta. Então, e eu brincava, lembro que eu brincava com uma prima, Alexandra, eu vou falar seu nome, né? Eu brincava com ela também disso, então era muito gostoso. Essa questão dos bichos eu peguei só um pouco, mas eu não fazia cirurgia, tá, gente? Mas o tatu bola eu adorava cutucar assim, a bundinha dele, só pra ver ele enrolando. Olha, gente, que coisa, né? Que coisa de criança mesmo, que hoje é completamente diferente, né? Sim. Mas são outros tempos. Trabalhei em escola, para quem sabe, né? Trabalhei muitos anos em escola. E uma coisa que eu falo sempre pelos tempos serem diferentes, não tem como a gente exigir que tudo volte. Não tínhamos o mesmo... Eu acho que até tinha um perigo, mas acho que era um pouco mais velado, né? O perigo que nós vemos hoje, a segurança das crianças, né? Eu acho que não é que não tinha muito, mas era um pouco mais velado. Hoje, você piscou, acabou. Então, realmente não se cobrem, tá? Para quem for pai, mãe, tio, tia, avó, o que seja, não se cobrem nesse sentido, não, porque tem que voltar nos tempos de antigamente, a gente não volta. Assim como nós não voltamos ao tempo dos nossos pais, os filhos, sobrinhos, agora não vão voltar no nosso tempo. É outro tempo e a gente vai adaptando. Obviamente que é legal ter experiências, né? Trazer experiências. Sim. Mas assim, a gente não volta, mas ao mesmo tempo foi o que a gente comentou hoje, né? Já, a gente, logicamente, tem os bastidores ali, a gente fala assim, como que a gente vai falar, tal. Mas a nossa criança que a gente não deve perder. Essa criança interior, essas lembranças. Olha, eu vou hoje pela manhã, pensando no episódio, né? Nesse episódio de hoje, eu me lembrei de algo que para mim fez muito sentido. Olha só que coisa interessante. Eu gosto muito de maçã. Algo que eu gosto muito, se eu não estou bem, se eu passo mal, qualquer coisa que eu não posso comer mais. Então, a única coisa que me acalenta é a maçã. Meu estômago aceita a maçã. Falei, nossa, que interessante. E quando eu pensei isso, imediatamente me veio uma cena que, assim, minha mãe mudava muito de residência, né? Tá aqui, daqui a pouco, 6 meses mudava de residência e mudava de escola. E me mudava de escola. E certa vez, nós mudamos em uma escola que o pessoal tinha um poder aquisitivo bem alto e eu não podia acompanhar. E tinha uma menina da minha sala, eu acho que eu tinha por volta de uns 6 anos, 6, 7 anos, que ela levava lanche em quantidade para 2 pessoas. Mas eu não tinha essa noção, então ela dividia comigo. E uma das coisas que ela dividia quase todos os dias era maçã. Olha a memória afetiva. Quando eu falei pela manhã hoje, eu falei, nossa, lembrei dessa menina, eu falei, é isso. Por isso que quando eu não estou bem, a maçã supre, né? E outra coisa, uma curiosidade, a última, tá? Quer dizer, a última não, né? Que eu adoro. Eu tô começando, tá, gente? Eu não gosto, eu tenho vergonha um pouco de falar. Imagina que não tiver mais, a gente já sabe. E uma coisa interessante, vou trazer do episódio passado, inclusive, a história de eu não falar palavrão. Hoje pela manhã eu lembrei disso. Eu falei, caramba, a gente morava próximo a uma pessoa que cuja filha falava muito palavrão. Eu era muito criança, devia ter uns 3 anos, né? Que antigamente eu tinha uma memória muito boa, né? Uns 3 anos. E a menina falava, vem em casa. Não posso, minha mãe não deixa. E ela falou, xinga ela, xinga sua mãe. Minha mãe um dia lavando o quintal. E eu falei, mãe, posso ir na casa da vizinha? Ela falou, não. Eu xinguei minha mãe, falei palavrão. Do jeito que minha mãe estava abaixada, lavando essa área, ela me deu um tapa no rosto. Minha mãe, que também já faleceu, mãezinha, ela me deu um tapa, que eu fui parar longe. E ela falou, você nunca mais faça isso. Então, talvez, né? Muito, essa culpa que eu tenho, que eu falei no episódio passado, quem não assistiu, corra lá e assista. Por favor. É disso, né? Olha como o que nós passamos na infância influencia até hoje. Então, quando você tiver um trauma, alguma coisa, uma alegria também. Sim. Né? Uma alegria, tenta puxar da memória. De onde vem? É a memória afetiva que a Vanessa falou. Sim, o que eu falei da história da dança, né?
desde pequenininha. O que acontece? Como nossa mãe trabalhava muito, e nós ficávamos com a Edilene, que também era uma criança, né, gente? Vamos combinar. Fez todas, inclusive nossa mãe, isso é uma coisa que precisamos ter em mente. Todos fizemos aquilo, o melhor que pudemos, né, com aquilo que tínhamos naquele momento. Então, com certeza ela deu o melhor dela, inclusive perdeu muita coisa. Ai, perdeu um show assim que eu nasci, né? Ah, é verdade, gente. Vanessa, minha mãe para Paris, e aí ia ter o show do The Cure. Não, The Cure. E aí eu já estava interessada numa pessoa que hoje é meu marido, maravilhoso. E ele, vamos ao show, vamos ao show. E aí eu falei, então não posso. Minha mãe, pois a Vanessa nasceu naquela noite. Né? E aí... O maior evento da vida, tá vendo? Pois é, eu tive que, ao invés de assistir o show The Cure, assistir o show da Vanessa. Assistir o show da Vanessa, né? Lavei fralda muito tempo. Não pensei que era fralda de descartável, tá, gente? Era decidão ali. Né? Aliás, as pessoas pensavam que a Vanessa era minha filha mesmo. Eu acho que eu já falei isso. Falou no algum episódio? Falou. A gente foi no último, no primeiro. Assistam pra vocês descobrirem. Em algum momento. Enfim. Mas essa questão de trazer essa memória afetiva, então, nossa mãe trabalhava muito. E a gente ficava muito sozinha, né, Iá? E eu lembro quando você falou, a gente ia falar, já vou antecipar, inclusive, a gente ia falar a questão dos medos. Uma das coisas que eu sempre tive muito medo, e tive que trabalhar isso para não deixar afetar. Eu deixei afetar muitas vezes, mas eu tive que trabalhar isso na minha vida, com terapias, enfim, a questão do abandono, de estar sozinha. Por quê? Eu mamava. Minha mãe não podia. Nossa, acho que eu mamei mamadeira. Nossa, e mamadeira também, um horror. Eu queria ficar apegada. Pra vocês terem uma ideia, nem todo mundo sabe dessa história, agora vai saber. Eu sonhava com a minha mãe morta depois de grande. E quem viu primeiro fui eu. E foi exatamente como eu sonhava. Olha que louco o negócio, como é nosso cérebro. Era o medo de perder, o medo de perder o avião, aqui, gente, confirmando as coisas, enfim. Mas o medo de perder é uma coisa, é uma memória afetiva, e eu tive que trabalhar essa questão para não criar dependência emocional com qualquer tipo de relação, tá? Afetiva, de amizade, familiar, tudo. Eu tive que trabalhar, aliás, trabalho até hoje, para não criar essa dependência por conta do abandono. Olha só como a nossa criança faz diferença. Exatamente. Aliás, escrevam aí no chat os medos, né? O que você se lembra da infância? O que você tem medo? Conte-nos aí no chat, né? Aliás, só um adendo, mande-nos temas que vocês gostariam que nós falássemos aqui, tá? Estamos aceitando, e aí nós vamos falar, como citamos a Márcia, né, com a autorização de vocês, nós citaremos também vocês aí. Mas marquem aí no chat o que você tem medo, ou o que te trouxe uma memória afetiva muito boa, porque, né, criança, gente, olha, eu subia nas árvores, eu brincava muito, eu gostava já muito dessa parte do verde, do vento, sabe assim, dessa coisa mais natural. Apreciar a beleza, né? Apreciar a beleza. E é o que a criança traz. E tem mais uma história, né, Vanessa? Mais duas, na verdade, que são rapidinhas, né? E não vou citar nomes, porque elas não falaram de autorização ou não deu tempo. Qualquer coisa a gente coloca ali na descrição, nos comentários. Mas olha só, uma pessoa falou que foi transferida 11 vezes da escola. 11 vezes? 11 vezes. Gente, eu gostaria até que ela tivesse autorizado, porque, olha, é uma pessoa super, assim, animada. O sanguíneo, né? Ela é toda animada. Já fizemos lives juntas, ó. Já deixei um spoiler aqui, ó. Só falta falar o dia. Exato, falar o dia. Juntas. Não, enfim. E ela falou que ela era sempre a nova aluna. Obviamente que era aluna nova, né? 11 vezes sempre transferida. Por quê? Falava bastante. Uma pessoa muito sincera, acredito eu. E aí, teve alguns probleminhas na escola. Olha só, que peripécias de crianças, né? Às vezes,
a gente não deixa a criança se expressar. De novo, eu puxando para a educação, gente. Ei, meu pai. Mas a gente não deixa a criança se expressar. E além de causar esses problemas, né? Ao invés de olhar para o indivíduo e não para o todo, porque a gente olha para o todo, todo mundo é quietinho, por que essa pessoa é desse jeito? 11 vezes transferida. É mal educada. Nem sempre, né, gente? Nem sempre. Ainda bem que isso está mudando hoje. Aqui, as pessoas estão olhando diferente para isso. Mas às vezes a gente não deixa a criança se expressar e isso vai fazer diferença lá na frente. Quando a gente tem medo ou vergonha de falar numa câmera, obviamente a gente tem. Mas você consegue falar. Tem gente que não consegue mesmo, apesar da vergonha, não consegue mesmo, né? E não consegue, às vezes, se expressar no trabalho. Gente, você está no seu trabalho, né? Não vamos falar de internet aqui. Está no trabalho, você não consegue falar. Vou trazer uma coisa minha, lembrei também. Olha só, a gente vai lembrando, né? Cuidado para não estragar o tema do podcast. Não. O que acontece quando eu era, sei lá, tinha uns 8 anos, eu sempre falei muito baixinho, agora não. É verdade. Mas eu falava muito baixinho. Olha com a Vanessa, ai que raiva, Vanessa, que é isso? Não. Você gostou dessa... Ela odiava a comida. Você gostou desse alimento? Eu gostei, mas eu não quero. Gostei, mas... Hoje eu falo de verdade, tem coisa que eu gosto, mas eu não quero, não gostou. Exatamente, eu não falava, eu tinha medo de decepcionar as pessoas, também foi outra coisa que eu identifiquei. Gente, só com autoconhecimento pra gente identificar essas coisas, né? Enfim. E aí, eu sempre fui assim, nossa, uma das melhores alunas, porque tinha que ser boa, aquela coisa toda, só que sempre muito quietinha. Um belo dia, uma professora, gente foi falar com ela, não falava alto, ela não entendeu nada, ela deu um grito comigo, caraca, menina, gente, nunca mais falei nem com a boca, nem com os olhos, nem com nada, além de chorar, eu não conseguia mais falar, eu passei um tempão realmente falando muito baixo e com medo de falar, não só com ela, mas com outras pessoas e ter uma represália. Olha só, um detalhezinho, eu lembro até hoje da sensação que foi. Eu só não falei pra ela, eu já falei pra várias pessoas nessa história, mas nunca comentei com ela, que tem o contato dela até hoje, enfim. Não, né? A Jenny caiu assim, aí fui deslizando, caí com o peito assim, bem na poça vermelha de barro. Você já pensou em jogar na negação? Nossa, aí minha mãe, tá vendo? E agora? Aí chorei. Agora você vai ficar com o vestido dela e todo mundo com a roupa nova. Aí chorei, fiquei jururu o dia todo, minha mãe muito escondida, assim, foi lá, lavou o vestido. E aquele calor do Paraná, vocês imaginam, lá é muito quente. Era muito frio, muito quente. Lavou, escondeu. Quando foi mais ou menos 20 para meia-noite, ela vem com aquele vestido, parecia a Cinderela. Gente, olha que linda. Não é? Só faltou o sapatinho. Olha, como criança é um barato. Criança é muito bom ser criança. E aí, tem mais alguma história, Vanessa? Porque o podcast já rendeu 35. Não, rendeu tempo, né? Tempo. Enfim, gente, a gente quer agradecer mais uma vez a paciência de vocês. Se inscrevam, por gentileza, porque a gente fica aqui expondo a nossa Peraí, Vanessa, peraí, deixa eu... Era o tchau. Era o tchau. Você vai falar para não perder a criança interior, né? Eu vou cortar a fala dela. Eu sou irmã mais velha, tá, gente? Posso. Mentira, é falta de educação. Mas eu quero falar para vocês, se vocês não assistiram um filme chamado Expresso Polar, né, Vanessa? Eu ia falar do filme. O filme Expresso Polar, assistam. É um filme muito interessante que ele passa geralmente no Natal, mas acho que não sei se no Netflix, em algum lugar tem, e que ele fala dessa história da criança interior, e você perdeu o encanto pelas coisas, né? Que eu vou dar um pequeno spoiler, assim, né? O menino que ele não acreditava mais no Natal. E aí, no decorrer do filme, ele ganha um sino, um sino do Papai Noel, da rena, que faz o barulho. E à medida que ele vai crescendo, ele só ouve o sino quando ele fala que ele acredita na magia do Natal, mas na verdade é a infância, e que ao passar do tempo, a irmã dele também ouve quando criança, mas que com o passar do tempo ela já não ouve mais, e o pai dele, quando ele pega aquele sino, fala, nossa, tá quebrado, e ele chacoalha, ele ouve, é a magia. Então é aquela inocência, a inocência do ser criança, de você acreditar. Tá? Eu sou a louca dos filmes infantis.
que eu penso que eles trazem muito mais mensagens do que alguns filmes. Enfim, é um gênero que eu gosto muito. Mas, assim, como essa não deixar de ser criança, dessa criança interior, dessa alegria de pular, sabe? Se permita, né, Vanessa? Pular de vez em quando. Eu tô sozinha, tô parecendo um tonto. Não, vocês querem ver uma coisa que eu amo? É ir no parque de diversões. Meu filho passa vergonha comigo, porque eu falo assim, coitado, você vai? Eu vou gritar. Eu vou na montanha-russa com você, mas eu vou gritar. E eu grito, porque é uma delícia, e aquilo dá uma adrenalina, eu fico maravilhosa. Então, assim, fico ótima para fazer minhas coisas. Não percam essa criança que existe em vocês, assim, essa coisa. Façam coisas que criança faz de vez em quando, sabe? Pega seu filho pequeno, você que tem filho pequeno, puxa, joga para cima, porque traga essa energia para você mesmo. Posso, Ciara? Obrigada, de nada. Enfim, mas realmente nós somos feitos de diversos pedacinhos, né? Nós temos a criança realmente, nós temos a adulta, temos a mãe, temos a amiga, enfim, nós temos vários seres dentro de nós. E por que não cuidar dessa criança? Por que não acolher? Eu acho que isso é o principal, acolher essa criança. Entender o que essa criança precisa, porque essa criança que vai te libertar enquanto adulto, né? Então, prestemos atenção nisso. E, claro, para finalizar esse podcast que nós já falamos horrores, eu quero deixar uma frase da Luiz Rio, uma afirmação para vocês fazerem. Façam quantas vezes acharem necessário. Olhem para uma foto de vocês enquanto crianças, né? Quando forem fazer essa afirmação. E deixe que o inconsciente vai trazer para vocês aí memórias. Vocês vão falar, poxa, é por isso que eu acho assim, por isso que eu sou dessa forma, né? Mas, Marcelo, maravilhoso, né? Já disse, né? A gente já até colocou ali embaixo, mas eu vou ler para vocês. Estou disposta a amar e aceitar a minha criança interior. Repitam isso com todo amor, com todo o encanto que uma criança tem, né? Lembrem de uma criança, quando a criança fala de algo, ela fala com encanto, com brilho nos olhos. Então, coloquem esse brilho nos olhos na foto de vocês enquanto crianças e repitam essa frase. É curativo, eu diria. Tá bom, gente? Então, se inscrevam, por favor, curtam, compartilhem. Já sabem, estamos também nas plataformas de streaming. Procurem lá, coloquem no carro, compartilhem com os amigos, família. E vamos juntas, né? Um super beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.